E o Wendel dando mole aí? Bom jogador. Você acha que o Flamengo não se mexeria? Eu acho que sim. O reserva do Arrascaeta o Flamengo está buscando, né, João? Ou, de repente, o Arrascaeta vai virar reserva de um titular que está vindo aí. Pois é, então, o Flamengo segue. Meu querido, assista esse vídeo até o final. Estamos com um compilado de programas aqui com o João Guilherme, beleza? Trazendo informações sobre os reforços do Flamengo. Tem chegada de reforço hoje do Flamengo ao Rio de Janeiro, atualizando a situação do Wendel, do Zenit, quem sabe pode pintar aí no Mengão. De La Cruz, hoje tem jogo do River, hein? E o futuro do De La Cruz no Flamengo pode ser definido hoje. Vamos acompanhar, meu querido, então assista o vídeo completo até o final, não pula. Se inscreva no canal, meu parceiro. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, porque tá recheado. Sabe aquele pastelzão de catupiry? Recheadaço, aqui também tá, só que tá recheado de notícias do Flamengo, sobretudo o pacotão de reforços que o Flamengo quer contratar para essa temporada ainda de 2023, então vamos acompanhar que tá bem bacana, beleza? Vambora, rapaziada. O reserva do Arrascaeta o Flamengo tá buscando, né, João? Ou, de repente, o Arrascaeta vai virar reserva de um titular que tá vindo aí. Pois é, então, o Flamengo segue. O Flamengo segue tentando o De La Cruz, não sei se vai acontecer, é uma negociação que está muito difícil, mas está de olho em meio aí, né? Vai depender da rodada do meio de semana da Libertadores, né? Se o River hoje, o que é a tendência... Vamos, The Strongest! É muito difícil o De La Cruz vir. Agora, eu soube que o Sampaoli é obcecado pelo De La Cruz. Que ele, todos os dias, ele liga, ele fala... Ele conversa com o empresário do jogador, ele conversa com o jogador, ele conversa com o Marcos Braz, ele conversa com o Landim. Tem que trazer. Quero o De La Cruz, quero o De La Cruz, quero o De La Cruz. Aumenta o dinheiro, traz o cara. Ele está obcecado, ele quer o De La Cruz de qualquer maneira. Agora é difícil. E lateral direito, a informação que eu tenho é que não está nas prioridades do Flamengo. A chance de vir um lateral direito é se aparecer uma baita oportunidade de mercado. Algum jogador aí... Né, dando até porque não tem muito, né, Alan? Não tem tantos por aí. Talvez o Montiel, que agora está saindo do Sevilha, mas é um jogador caro, né? E além de ser um jogador caro, aí as pessoas têm que entender. Não basta falar, traz o Montiel porque é um bom jogador. Se o Flamengo quiser ter um lateral direito, o Varela está tendo dificuldade por isso, porque pelo lado direito é onde dá profundidade com o lateral. Deram o Rodinei ano passado, esse ano vem sendo o Wesley. Não adianta trazer um lateral que é mais defensivo também, porque senão vai começar a falar... Tem que ver a característica do jogador, né? Tem que ver a característica do jogador. Né? O Varela, eu acho que, por exemplo, pode até crescer com a chegada do Luiz Araújo, porque você vai ter o Luiz Araújo para dar profundidade. Então, enfim, talvez o jogo do Varela cresça por ali. Enfim, às vezes a gente também tem que pensar nisso. Principalmente a diretoria do Flamengo. Não adianta ficar pensando só, traz fulano porque é bom jogador. Tem que ver a característica do jogador, se a característica encaixa com o que o técnico quer, com o que o técnico pede, com a característica do elenco. Vai muito além de só traz aquele jogador porque ele é bom, porque ele já foi bem ali, enfim, vai muito além disso. Eu acho que vários jogos nessa temporada, e na temporada passada também, cá entre nós, hein? Porque nós vimos uma transformação rapidíssima do Flamengo com a saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival. Tudo mudou, num passe de mágica. Dorival é mágico? Ele é muito bom treinador, mas ele é mágico? Os jogadores ajudaram o Dorival Júnior, né? E depois caíram muito de produção também, quando conquistaram os títulos importantíssimos de Libertadores e de Copa do Brasil, né? Então, quer dizer, tem muito disso aí, cara. Atitude, comprometimento, né? Entrar em campo e procurar fazer o melhor. Essa é uma marca que esse elenco do Flamengo está adquirindo e não é boa. É um elenco que passa a nítida impressão de que ele, em determinados momentos, ele dá o máximo. E aí, quando dá o máximo, ele vai muito bem. Mas não é toda hora. Para mim, o time do Flamengo joga as partidas que eles querem jogar com vontade. Na minha opinião, eles escolhem os jogos. Vocês concordam ou não? E aí, João? Tá claro, né? Você pega o Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil, aí depois pega o Flamengo contra o Bragantino, depois de 10 dias de treinamento, boa. Tá
claro, né? Tá claro, tá claro. Tá claro, isso aí tá claro. Existem jogos que motivam mais o elenco, é até natural isso aí, né? Eu, por exemplo, como narrador, tem jogos que eu fico mais motivado do que outros. Isso é um fato. Mas não significa dizer que naquele jogo que eu não estou tão motivado, que eu não vou me empenhar para fazer uma boa transmissão. Eu vou, né? E muitas vezes, cara, pelo menos... Dá pra entender, tipo assim, pô, vai narrar Bangu e Madureira, com todo respeito a Bangu e Madureira. Quando ele narrou Flamengo e River Plate, ele narra com mais, mas gente, tem que ter empenho em todos, né? Eu não estou dizendo que acontece, mas que fica claro do lado de fora e dá essa impressão é de que o Flamengo ele entra pilhado, motivado em jogos grandes, jogos que envolvem rivalidade. Aí ele é um outro time. E contra times que não são rivais diretos, que não estão bem, ele entra mais devagar, né? Pô, pega os 2 jogos do Fluminense na Copa do Brasil, né? Aí você pega o mesmo time do Fluminense e o Flamengo jogando na final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo jogou bem, venceu por 2-0. O segundo jogo, não jogou. Porquê, não sei porquê, ou sei, mas não tenho provas e não posso falar. Andou em campo e levou um sacode histórico. Sabe, João? Fala pra nós. Histórico. Ou seja, tá muito claro, né? E isso é uma mancha para essa geração brilhante e histórica do Flamengo. A geração que, ao lado da era Zico, é a mais vencedora da história do Flamengo, mas que tem essa alternância de comportamento nos jogos. Isso aí tá muito evidente. Por exemplo, ontem, contra o Santos, já foi um time diferente. No caso, no domingo. Do jogo contra o Bragantino. Foi diferente. Não jogou bem? Não, acho que não jogou bem. Mas foi diferente. Ficou no meio termo, né? Mas a gente sabe que se o Flamengo pudesse acelerar e se doar um pouco mais, pela fragilidade que o Santos tem nesse momento, o Flamengo poderia ter vencido aquele jogo com muito mais tranquilidade. Isso aí é algo que fica nítido. E o Wendel dando mole aí? Bom jogador. Você acha que o Flamengo não se mexeria? Eu acho que sim. Agora, o Flamengo já teve interesse na contratação dele, né? Muito forte. Se for uma oportunidade de mercado, eu acho que é um jogador interessante. Ele não é o De La Cruz, mas ele é um cara que pode atuar em várias funções no meio-campo, né? Então seria um bom nome. É que ele está muito distante lá na Rússia, né? A gente tem um acesso menor ao campeonato russo, embora a gente consiga assistir os jogos. Hoje em dia você tem transmissões desses campeonatos mais distantes aí. Mas é um bom jogador, é um jogador jovem, é um jogador que entra no perfil que o Flamengo está buscando, de jogadores experientes, mas que tem abaixo de 30 anos. É um bom nome. É um bom nome. Não sei se o Flamengo vai atrás, mas se for, eu considero que é uma boa contratação. E você, Alain Bimar? Eu acho um baita nome. Acho que o Wendel joga muita bola e foi o que você falou. Ele tem esse lado positivo de fazer várias funções. Ele pode jogar de primeiro, de segundo, de terceiro homem de meio de campo. Um jogador que dá boa dinâmica, sabe fazer infiltração, sabe pisar na área. Eu acho que poderia fazer uma ótima dupla, tanto com o Pulgar quanto com o Alain. Ou um trio, de repente, porque poderíamos ter 2 trios. Pois é. Alain, Pulgar e Wendel. Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Rapaz, formando ali do meio campo para frente. Pois é, você tem opções. Tem opções, entendeu? Para mudar, para também deixar os jogadores em forma com a sequência de jogos. Você reparou que a gente não colocou o Pedro aí nas escalações, né? Cara, eu acho que a dupla Gabigol e Pedro acabou. Eu também acho que vai ser mais difícil. Com o Sampaoli... Mas pode não vai rolar. E acho que uma outra dupla que tem mais chance de termos ainda em campo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, está também essa dupla com os dias contados. Bem, acho. Acho que tem mais chance de vermos
Everton Ribeiro e Arrascaeta do que Gabigol e Pedro. Mas acho que veremos muito pouco. E Gabigol e Pedro só numa circunstância bem especial ou no YouTube, viu, Alan? O Sampaoli já mostra que o Sampaoli vai querer montar um time diferente, Mauro, a partir da temporada que vem? Dá pra perceber que ele quer trazer jogadores da sua confiança para acabar um pouco com esse grupo. Não acabar com o grupo, mas mudar um pouquinho esse grupo que tem mandado tanto no Flamengo de jogadores. Isso, assim, se o Sampaoli ficar, pode apostar que no ano que vem o elenco vai estar bem diferente. Alguns jogadores não vão renovar contrato, outros serão colocados aí no mercado para ser negociados. Isso não vai acontecer de uma forma tão abrupta agora, que está no meio da temporada. Mas essas transformações, elas tendem a acontecer já durante... Já tem jogador, por exemplo, com o Sampaoli, o Cebolinha joga mais vezes, o Pulga virou titular, né? Aí se chega o Alan, vai jogar, o Luiz Araújo vai estar chegando também. Então você já tem aí alguns jogadores que vão ser mais aproveitados e vai começar a ter uma mudança aí. O Arrascaeta pegou um banquinho no domingo, né? Pegou um banquinho para opção do técnico. Aliás, até publiquei no meu blog hoje. Os números do Cebolinha são tímidos. Mas o Cebolinha decide mais jogos do Flamengo nesse ano do Brasileiro do que o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro. É impressionante. O desempenho dele esse ano é muito fraco. Muito fraco. Estou falando do principal jogador do time, mais talentoso. Né? Uma coisa é o que o cara é capaz de fazer, outra é o que ele está fazendo. O Cebolinha jogando pouco tem sido mais decisivo do que ele, o que eu acho um absurdo. O negócio deveria ter uma revolução dentro do clube. O que diabo está acontecendo? Né? Mas todo mundo acha que está normal. Todo mundo não, quase todo mundo acha que isso é normal. Mas a tendência é isso acontecer. Ele, no momento, é um técnico que ele conta aí com uma certa segurança no cargo. Eu digo certa segurança, porque nunca existe total segurança, ainda mais no Flamengo, né? Mas assim, não existe nenhum sinal de desgaste no sentido de demitir. Os próprios cartolas, embora seja tendência, de fato que mudanças sejam feitas. O De La Cruz, o Flamengo ainda não desistiu, mas sabe que é muito difícil. A única chance que eu diria de contratar esse jogador é se o River Plate for eliminado da Libertadores, o que é pouco provável agora. Para entender, o River Plate tem uma fatia do jogador. Somos todos The Strongest hoje. A outra parte é do Liverpool, do Uruguai. E também o Paco Casal, o empresário dele, parece ter uma participação também. Então o jogador todo fatiado. Então, se for vender o jogador, o Flamengo pode dar uma bolada. 15 milhões de euros, vamos imaginar. É a grana, né? O River vai pegar um pedaço disso aí, não vai pegar os 15 milhões. Então o que pensa o River? Para eu pegar essa grana agora, eu prefiro ficar com o jogador e tentar ganhar a Libertadores. Até porque, acabou de sair aqui da Conmebol, eles acabaram de divulgar as premiações, os times que mais ganharam prêmios desde 2016. Flamengo e Palmeiras ganharam quase 70 milhões de dólares de 16 para cá, em competições da Conmebol. 69 milhões, 726 mil, 793. 10 milhões por ano, mais ou menos. São 7 anos, né? E o Palmeiras 69, 450, quer dizer, a diferença é muito pequena. Aí em terceiro aparece o River com quase 50 milhões, Atlético Paranaense com quase 38 milhões, Boca com quase 36 milhões e por aí vai. Então, o River sabe que pode ser mais interessante ganhar o título, com ele tem mais chance, ganha um prêmio alto, e o jogador mais um pouco, de repente vende no ano que vem. E aí o Flamengo tem dois caminhos. Ou ele vai atrás de outro jogador, existem outros jogadores que eles estão mapeando, mas ainda não sei os nomes, não vou falar, porque seria chute, ou até esperar o De La Cruz para o ano que vem. Essa é uma possibilidade que não é descartada. Eles pensam, talvez, não conseguir agora, para trazer um mais ou menos, se vira com o que tem e tenta trazer esse cara no começo do ano, que seria, em tese, mais fácil. Ou seja, se o Flamengo pensa em esperar, é porque o Sampaoli quer muito De La Cruz. Quer muito jogador, sim. Pode ser que, Valdo, pode ser que seja até hoje mesmo. Isso, se o River cai o River pega hoje, eu não sei se é 19 ou 20 horas. Joga em casa, né, contra os o Fluminense e o River ainda tem que fazer os Vamos, The Strongest. Vamos, The Strongest. resultados. Estão em situação de vantagem, jogam em casa e tal, mas não estão classificados. Se o River cair, aí muda tudo. É uma zebra hoje. Aí muda tudo. Como no ano passado, o Luiz Soares estava já acertado praticamente com o Galhardo, mas aí o River caiu na Libertadores e o Soares não foi pro River. Acabou passando pelo Nacional, hoje está no Grêmio. Então, tem essa. O Wendel não vem, tá? Tem gente especulando o Wendel. Dois obstáculos. Um é o preço, o jogador caro. O outro é quanto ele ganha. Ou seja, o Flamengo, de salário. O Flamengo entende que é um jogador inviável. A palavra até que me passaram hoje, cara, é inviável. Não dá, é muito caro, não tem como. Ele teve um aumento, inclusive, no ano passado. Tem gente que fala, o Flamengo não gostou, que ele usou o Flamengo para ter um aumento. Tem que falar, não tem nada disso, aí é normal. Eu recebi uma proposta, o Flamengo se interessou, os caras deram um aumento, ele ficou, é do jogo. O problema é que é muito caro, não dá para trazer. O volante é o Alan, né? Que deve ser contratado. E o Matheus França não teve proposta. Tem muita sondagem,
quanto custa, os caras vão lá para assistir jogo do Flamengo, ver o garoto e tal, mas proposta agora, concreta, não teve nenhuma por enquanto. Eu acho que se por acaso, embora não sejam exatamente idênticos, né, na maneira que jogam, eu acho que se o De La Cruz for contratado, seria importante o Flamengo manter o Matheus França. Mesmo que negocie, se pintar uma proposta, tentar liberar no ano que vem, como o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus lá em 2016. Ele não tem jogado por lesão, mas acho que perder esse jogador e não trazer ninguém, aí vai complicar bastante. Ainda mais com o Arrascaeta nessa fase, repetindo, não é a mesma posição, mas ocupam ali aquele território no meio ofensivo, né? Nessa fase, então, uma temporada muito ruim, né? Acho que a pior do uruguaio desde que ele foi contratado pelo Flamengo. Araújo vai chegar hoje no Rio de Janeiro, 9ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro e a 7ª maior dentro do Flamengo. O atleta de 27 anos foi comprado por 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, tá? É também um jogador para chegar e mudar e ser titular do Flamengo? Foi pedido do Sampaoli, não foi? Foi, né? Foi. É o ponta direita que eles queriam. Tentaram o Ângelo, não fechou com o Santista, contrataram esse rapaz. O Flamengo já tinha tentado ele antes até do Sampaoli chegar. A tendência é que seja utilizado também bastante. E o Rossi, assim, cara, o cara foi goleiro do Boca, ele pode ser goleiro de qualquer time da América do Sul. Se é goleiro do Boca Juniors, você joga em qualquer time. Quem joga no Boca, joga no Flamengo, joga no Corinthians, joga onde for. Não tem essa. Agora, mas claro, ele foi bom goleiro no Boca, regular. A torcida adorava ele, né? Muito tempo, né? Por muito tempo, né, mano? Ele é um goleiro de muita personalidade, é um cara de jogo grande, né? É um cara que não vai tremer, pegador de pênalti, não é brilhante com os pés, de fato, como o Santos também não é. Mas é um goleiro que chega com um certo peso, né? A torcida não queria que ele saísse, depois houve uma animosidade, porque o contrato foi chegando no final, o Riquelme faz o que ele quer, teve essa festa agora, a despedida dele, o Riquelme é dono do negócio lá. Então pouca gente questiona o Riquelme, mas ele toma decisões meio controversas. O Pavon saiu assim, o Boca já perdeu os jogadores por conta de uma certa intransigência do Riquelme. Ele fica pé da vida, rompe. Briga com todo mundo, né? Briga e dane-se. Aí o que aconteceu? O Rossi ficou um tempo ali se aproximando do final do contrato. E não renovava. Nesse intervalo de tempo, né, o Flamengo jogou a carta para ele, ó. Lógico, via a gente quer o goleiro. Tá no final de contrato e tal. Pô, mas como é que vai ser? Aí começa aquela conversa. A gente vai pagar tanto para você. Aqui paga-se muito mais do que na Argentina, ainda mais do jeito que vai o câmbio lá, câmbio blue, câmbio que for lá, a moeda se desvaloriza a cada segunda. Tanto que os contratos muitas vezes são todos feitos em dólar. Lá você vai comprar um carro em dólar, vai comprar uma casa em dólar. Nada é em peso, porque não tem como. Você vai comprar um carro hoje, cada um preço. Você vai pensar, vou almoçar, na volta do almoço eu vejo. Aí você volta lá na loja, não, já aumentou o preço. Mas como? Não, quando você almoçava, é sério. Mas é mesmo. Sem zoeira, é exatamente assim. Então tudo é dolarizado. Então é complexa a coisa. E claro que os contratos de publicidade, muitas coisas não são em dólar. Então os clubes sofrem bastante com isso. O ingresso é em peso, o cara compra o ingresso na moeda local. Então criou essa situação. Quando o Flamengo seduziu, digamos, o goleiro, né, aí ele também não quis mais. Aí o que eu falei com os colegas da imprensa argentina, aí alguns que são bem assim, pró-Riquelme, não, porque o Román ofereceu uma proposta, maior salário do futebol argentino para ele. Eu falei, oferecer maior salário? Eu duvidei, né? Eu falei, peraí, isso aí é a história que estão dizendo para jogar o goleiro contra a torcida, porque ele não vai ficar. O Riquelme meio que comeu bola, porque demorou a renovar, e aí o Flamengo tentou fazer um acordo para liberá-lo logo e pagar uma grana para o Boca. Os dirigentes foram lá até a Argentina, tiveram lá até fazendo... Qual foi a outra negociação? Foi fechar com o Rossi, isso. Na época até se falava muito lá do colombiano do River Plate lá, o Quinteiro, que acabou não vindo. Que é o gordinho lá, o Quinteiro Verde. Os dirigentes estavam lá na Argentina e foram tentar conversar com o Riquelme. O Riquelme não recebeu, não estava em Buenos Aires. Eu lembro que eles não... E o recado que ele mandou pelos seus interlocutores foi assim, olha, eu estou com meus filhos aqui, tudo, não vou. Cara, peraí, então você manda alguém, faz uma videoconferência, né, telefona. Ele não falou com os caras. Aí os caras pegaram a malinha, voltaram para o Brasil e o Rossi assinou um pré-contrato. E aí o Rossi ficou queimado no Boca, né, porque a torcida fica com o Riquelme, claro. E ele foi emprestado lá para o time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, agora vai chegar. Não estava jogando regularmente lá, então deve estar meio fora de forma. Agora foi um negócio de oportunidade. O Flamengo pegou um goleiro do Boca sem pagar multa, pô. Vai pagar o salário, luvas e tal, mas não pagou multa rescisória. Agora, se ele vai fazer sucesso ou não é outra história. Agora é um goleiro maduro, de personalidade, um goleiro... O cara que joga no Boca, joga no Flamengo, joga em qualquer lugar. Você não está contratando o goleiro do All Boys, né? De um time menor, que depois pode ser até bom, mas
De repente chega num clube grande e é diferente. Eu acho que foi uma tentativa interessante. E se estabelece aí uma disputa. O Flamengo foi muito tempo sem goleiro, né? O Flamengo não tinha goleiro. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, que não tinha goleiro. Muralha, Thiago, né? Hugo. Depois o Hugo. Era o Hugo e o Diego Alves. A última aqui, os dois estavam muito mal. O último goleiro que o Flamengo teve foi o Diego Alves. Mas no final já não era mais um goleiro tão confiável assim, né? Bom, rapaziada, então temos aí atualizações importantes, né? Tem um jogo muito importante para nós rubro-negros hoje, tá? Para quem principalmente tá louco pela contratação do De La Cruz, que é River Plate e The Strongest, tá? Essa partida acontece às 9 horas da noite, beleza? Tem que torcer pro The Strongest, é um jogo difícil, é lá no Monumental de Nunes, muito difícil a equipe boliviana empatar, mas se empatar, River tá fora da Libertadores e provavelmente De La Cruz vai desembarcar na cidade do Rio de Janeiro, tá? O Mauro trazendo informações sobre o Wendel, né, rapaziada? O Wendel, pelo visto, aí realmente vai ficar bem difícil, né? Segundo ele, tem um alto salário, tem a questão do Zenit, apesar do Fábio Aleixo que disse, né, que o Zenit liberou o jogador, enfim, apesar dele querer ver, o salário dele é muito alto, né? E tem a questão do Luiz Araújo, né? Que chega hoje aí, né? Vamos acompanhar a chegada do Luiz. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.